Salve galera, boa tarde pra todo mundo, um pouquinho mais tarde do que o normal, né, cara? Mas, pô, a gente lançou 3 vídeos ontem, né, cara? Então, pra dar tempo realmente de vocês conseguirem assistir a todo o conteúdo, se vocês não viram, vejam, né? Vamos chegar aqui mais ou menos umas 2 da tarde, trocando uma ideia sobre um assunto específico, tá bom, pessoal? Esse não é um vídeo de noticiário, esse não é um vídeo sobre algum tema que tenha surgido, não é um resumão, inclusive o resumo de todas as notícias que surgiram no último sábado. A gente fez aí, publicou por volta das 11 da noite, né, desse último sábado, dia 24 de setembro. Estamos aqui no dia 25, faltando 3 dias para o jogo entre Botafogo e Goiás. Eu quis trazer aqui um tema, pessoal, para trocar uma ideia com vocês, que não tem muito a ver especificamente com esse jogo, mas tem a ver com o que pode ser o próximo cenário do Botafogo, o cenário que lidaremos após o Campeonato Brasileiro e, obviamente, no início da temporada 2023. Surgiu uma discussão muito grande lá na minha live, né, e eu tenho um posicionamento muito enfático quanto a isso. Na minha opinião, deveria nem ter vídeo, né, sobre isso. Mas, já que vocês pediram, né, Brown, faz um vídeo então. Né, então, vambora. Vamos fazer isso. Pô, Brown, tu vai fazer um vídeo sobre uma opinião que tu acha óbvia? Sim, tudo bem. Vambora. Seguinte, cara, Sul-Americana ou Libertadores? Tá rolando essa discussão aí no Instagram, nas redes sociais, no Twitter, aqui nos comentários do canal no YouTube, em outros canais também, em outras lives. Eu vi que o pessoal estava discutindo bastante isso lá na live do Fogão Net, né? Enfim, tem vários canais que estão discutindo sobre isso. Alguns pensam uma coisa, outros pensam outra, e o meu posicionamento ele é muito forte referente a isso, tá bom? Seguinte, Sul-Americano ou Libertadores? Primeiro, é importante ressaltar uma questão. Pô, Brown, então você está querendo dizer que o Botafogo ele é obrigado a se classificar para a Libertadores? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro de tudo, esse ano é ruim o Botafogo, sei lá, ficar em 10º lugar do jeito que está e ir para uma Sul-Americana? Não, tá ótimo. Né? Claro que seria melhor ir para uma Libertadores. Mas agora, não tem obrigatoriedade. O Botafogo não montou um time lá em janeiro para se preparar a temporada inteira para aí sim poder ficar entre os 5 melhores. Não é o caso. O Botafogo virou o SAF em março, teve um mês para formar um time para o Campeonato Brasileiro, formou um time ali, cara, que apresentava alguns desníveis, teve problemas de lesão, aí foi na segunda janela, contratou outros jogadores e agora tá tentando desenvolver aí um caminho melhor, tá legal? Uma Sul-Americana num cenário como esse, cara, tá de bom tamanho. O Botafogo puder disputar a Sul-Americana em 2023, inclusive eu acho que essa tem que ser a régua, né, no mínimo uma Sul-Americana. Tá ótimo, né? O Botafogo poder voltar a disputar uma competição internacional. O Botafogo não joga um jogo oficial fora do Brasil desde 2019, né? Contra o Sol de América do Paraguai. Né? Foi a última Sul-Americana que o Botafogo disputou em 2020 por incompetência daquele time do Alberto Valentim. O Botafogo não conseguiu voltar para a Copa Sul-Americana. Em 2021 disputou a Série B, agora tá de volta aí tentando se reconstruir. Portanto, seria incrível, já de cara, o Botafogo voltar a uma competição internacional, poder voltar a disputar uma Copa Sul-Americana, mesmo que na fase de grupos. Mas agora, porra, é óbvio que se o Botafogo pudesse classificar para uma Copa Libertadores, para uma pré-Libertadores, pô, coisa linda, coisa linda. Se o Botafogo conseguir aí vencer o Goiás, quem sabe, né, consegue emplacar um resultado competitivo contra o Palmeiras, aí depois tem jogo contra o Avaí, pô, o Botafogo encosta ali na galera que tá ali em 8º, em 7º, porque deve abrir G8 com a final da Libertadores, da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Porra, que maravilha. O Botafogo poder ir pra uma pré-Libertadores, pra mim seria uma coisa maravilhosa, tá? Aí começa a discussão, tá? Brown, mesmo você dizendo, né, isso começou lá na minha live, mesmo você dizendo que o Botafogo, ele não tem a obrigação de se classificar para a Libertadores, mas seria muito bom ir para uma Libertadores. Eu acho que o Botafogo não deveria ir. Né? E aí eu espantado falei, pô, como assim? O Botafogo não deveria ir para a Libertadores? Né? Não, porque a Sul-Americana é muito mais fácil. Ir para a Libertadores é burrice. Inclusive, viralizou aí no Twitter, né, cara? Tem uma página que postou o corte rindo. Deu mais de 1000 curtidas lá. Eu espantado com um cara falando que é burrice para Libertadores. Eu falei, pô, burrice por quê? Né? E aí a justificativa, claro, a Sul-Americana é mais fácil, a possibilidade de título ela é maior. Então vamos lá, gente.
Assim, eu acho isso uma loucura, uma insanidade. Pô, Bruno, tá desrespeitando a opinião? Não, tô desrespeitando. É o meu jeito de falar, cara. Porque aqui do Rio de Janeiro sabe que carioca é mais direto, né, cara? Mas eu acho louco, né? Você dizer que você... Sei lá, cara, vamos dizer que na última rodada o Botafogo tá ali em sétimo, você prefere que o Botafogo fique em nono pra ir pra Sul-Americana e não pra Libertadores, que é a principal competição da América, né? E eu não vou nem só falar de visibilidade, dinheiro, você disputar ali com as equipes de primeira prateleira do futebol sul-americano, você já mostrar a força da SAF já chegando numa competição desse porte. Eu não vou nem falar só disso, tá? Cara, vamos dizer que o Botafogo vá pra pré-Libertadores, tá bom? Pra já acabar com esse argumento assim, de cara. Vamos dizer que o Botafogo consegue ficar em sétimo lugar, vai pra pré-Libertadores, e aí na pré-Libertadores vai ter Botafogo e Atlético Nacional. Tá? Eu tô dando um exemplo aqui. Aí o Botafogo vai lá, joga com o Atlético Nacional e acaba perdendo nos pênaltis. Tá? O Botafogo acaba eliminado nos pênaltis, perdeu um pênalti, tá fora da fase de grupos da Libertadores, né? E acaba dando adeus à competição na pré-Libertadores. Tudo bem. O Botafogo vai pra Sul-Americana. Né? O Botafogo acaba não podendo disputar a fase de grupos, mas os clubes eliminados na pré-Libertadores, quem é eliminado na pré-Libertadores, numa terceira fase, por exemplo, cai direto na Sul-Americana. Um exemplo, o Fluminense. Né? O Fluminense foi eliminado na pré-Libertadores de 2022 pelo Olímpia, nos pênaltis. Saiu e foi direto ali pro grupo, que tinha o Oriente Petroleiro, que tinha o Júnior Barranquilla, enfim, disputou a Copa Sul-Americana. Né? Então, disputar uma competição não inviabiliza você disputar outra. Tá? Aí vamos dizer que o Botafogo vai para a fase de grupos, que seria maravilhoso você já disputar uma fase de grupos da Libertadores. Aí o Botafogo cai num grupo com, sei lá, cara, com Palmeiras, com o Boca e com o Milionários. Tá? Aí o Botafogo acaba, perdendo e fica em terceiro lugar. O terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores vai direto para as oitavas da Copa Sul-Americana. Olha que maravilha, cara. Maravilhoso. Não? Se você é eliminado na terceira fase de grupos da Copa, na fase de grupos da Libertadores, perdão, e fica em terceiro, não fica em último, você vai para a Sul-Americana. Um exemplo é o Flamengo de 2017. Aquela Libertadores que o Botafogo chegou às quartas de final, mesmo com um time limitado, e eu vou chegar lá para citar esse exemplo. O Flamengo foi eliminado na fase de grupos daquela edição da Libertadores, ficou em terceiro lugar no seu grupo e foi direto para as oitavas de final da Copa Libertadores. Resultado, o Flamengo chegou na final nas oitavas da Sul-Americana. Resultado, o Flamengo chegou na final da Copa Sul-Americana. Então o Flamengo disputou a Libertadores, acabou caindo, que é completamente normal para um clube que, sei lá, cara, tá se reestruturando, tá com um time modesto. Aí você vai para uma Sul-Americana e tem a possibilidade de ganhar o título. O Flamengo chegou à final, foi vice-campeão pro Independiente da Argentina, certo? Então, cara, são inúmeras possibilidades do Botafogo disputar a Libertadores, que é a principal competição, que é a mais forte, que você tá entre os melhores, que você ganha a melhor premiação, que você ganha a maior visibilidade, certo? E mesmo que você falhe nessa competição, que é a coisa mais normal do mundo, você vai pra Sul-Americana, tá? Ah, Bruno, mas se o Botafogo for pro mata-mata da Libertadores e for eliminado no mata-mata da Libertadores, não tem como disputar a Sul-Americana. Ah, querido, aí vai aonde eu começo a ficar um pouquinho irritado. Pô, cara, você prefere não disputar um mata-mata de Libertadores. Você prefere não chegar numas quartas de Libertadores. Né? Podendo, cara, dependendo do Vélez, né, com um time que tá na zona do rebaixamento do Campeonato Argentino nessa última edição, chegou na semifinal. A Libertadores não é mais a potência, né? A própria Libertadores está enfraquecida. Os principais times são os brasileiros. Tá? Não é a mesma Libertadores de 2017, que a gente encarava ali um Nacional que estava bem, um Atlético Nacional da Colômbia que estava super bem. Agora até os argentinos, tá falando do Boca, né, estão enfraquecidos. Tá? Aí tu não vai querer disputar uma fase mata-mata porque você acha a Sul-Americana mais fácil. Primeiro que a Sul-Americana também você disputar não é garantia de nada. Porque também tem jogo cascudo e jogo que você pode dar mole. Tá? O próprio Fluminense, que tá no G5 do Campeonato Brasileiro, foi eliminado na fase de grupos, deu mole, saiu. Né? Não é garantia de nada. Segundo,
Desculpa, cara. Porra, você poder disputar um mata-mata de Libertadores, poder ali, cara, competir, chegar numa semifinal. O Atlético Paranaense, que também tem um time modesto, apesar de ter uma organização, um projeto de maior longo prazo em relação ao do Botafogo, porque o projeto do Atlético Paranaense vem desde o início do século, tá no final. Né? Então, cara, poder disputar um mata-mata de Libertadores é uma coisa incrível, cara. É uma coisa que nenhum clube de uma torcida, de um clube grande, uma torcida de um clube competitivo, deve dizer não. Né? Aí eu vejo pessoas falando, Brownie, mas e se for eliminado da pré-Libertadores, não vai pra Sul-Americana com o mesmo gás porque vai ser uma vergonha. Porque a torcida vai ficar puta, porque os rivais vão zoar. E desculpa, cara, aí... Porra, não assiste futebol, cara. Não assiste futebol, porque aí você não... Você tá querendo ver futebol sem o risco de você se fuder e do teu rival te sacanear. Sem o risco de você se dar mal e poder tentar ganhar numa outra oportunidade. Aí, desculpa, você não quer futebol, você quer um videogame em que as coisas deem certo sempre. Né? É só isso, aqui é uma novela. Você não tá querendo ver futebol. Né? Então, cara, eu entendo que a Copa Sul-Americana é mais fácil que a Copa Libertadores. Eu entendo que existe a carência que nós, torcedores do Botafogo, estamos de um título expressivo, de um título internacional. Porra, o último do Botafogo foi em 1993, a própria Copa Conmebol Sul-Americana. Mas agora, a partir do momento que você tem a possibilidade de disputar uma Copa Libertadores, você vai dizer que você não quer, porque ela é mais difícil e a probabilidade de você se fuder nela é maior? Desculpa, cara. Eu acho que isso é um pensamento, eu tenho que respeitar todos os posicionamentos. Mas eu acho um posicionamento derrotado e eu acho um posicionamento covarde, tá? De quem não quer disputar com os melhores e de quem quer o caminho mais fácil. Desculpa, cara. Adoraria disputar uma Sul-Americana ano que vem. Seria incrível. Né? Mas agora, prefiro muito mais disputar uma Copa Libertadores. Ainda por cima, sabendo que se você não for bem, dada a sua colocação, a sua desclassificação na Libertadores, você cai na Sul-Americana. Então tudo bem, você não precisa escolher entre um e outro. E se eu tiver que escolher o que disputar, óbvio que eu vou na Copa Libertadores. Valeu? Quero saber a opinião de vocês. Um abraço, fui!